Oi, gente, tudo bacana? Ainda em ritmo de momo? Hoje vamos conversar com Ana Gessia Lisboa, representante, uma das carnavalescas mais importantes de Porto Feliz. Como eu disse, representando hoje a Sociedade Recreativa Monções, da qual ela faz parte há muitos anos. Essa conversa foi muito importante, porque nós abordamos vários temas e vários momentos que envolvem o carnaval de rua de qualquer cidade, no caso de Porto Feliz. Sociedade Recreativa Monções para você, aqui em nosso canal. Muito bem, um momento mais intimista. Olha que chique que tá isso, hein? Dessa nossa conversa, dessa nossa reportagem sobre o carnaval de rua. E eu disse no início que a intenção era, através do carnaval de rua de Porto Feliz, fazer uma leitura do carnaval da região, porque a gente imagina que sejam próximos, mas a excelência do carnaval de rua de Porto Feliz nos traz para cá. Somos daqui, conterrâneos, aquela coisa toda. E não teria como não conversar com a Ana Gessia, porque a Ana Gessia é uma artista, ela é uma grande artista, ela é uma baita de uma artista, é a carnavalesca da Gema, e ela desenha fantasias como ninguém, ela faz parte visceralmente da Sociedade Recreativa Monções, então é diretora, a carnavalesca, agora mais recentemente toca chacoalho, enfim, ao longo da vida vai descobrindo talentos dessa incrível personalidade que é a Ana Gessia, um patrimônio da cidade, por que não? Então, a ideia é ter essa sua visão de como foi, primeiramente, no geral, o Carnaval 2026 de rua, Porto Feliz. Bom, eu acho que nem mereço tantas palavras gentis aí, mas vou aceitar, né, com um pouco de... Ressalvas? Ressalvas, bem colocado. Mas vamos lá, eu acho que, como eu falei para várias pessoas já, eu acho que quem ganhou com o carnaval foi a cidade. O retorno do carnaval, de fato, foi esse ano, né? Nós tivemos um longo período sem carnaval, por conta de pandemia, por conta de administrações que não foram favoráveis, problemas internos também, é verdade, é bom que se diga, mas eu acho que as ruas mostraram o quanto a cidade gosta de carnaval, né? Especialmente no dia do Monções da Barra, nós tivemos um público muito, muito expressivo assistindo o desfile. E os retornos, os feedbacks que nós estamos tendo ainda até agora, nos mostram isso, que foi muito positivo esse retorno. Eu imagino que você vai falar ainda com alguém do poder público, e seria bacana se você conseguisse, para saber deles, porque no nosso caso das agremiações foi muito positivo, foi muito interessante, a gente percebeu o quanto é importante, o quanto move a economia, que é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, por conta de eu já ter estado do lado do poder público e entender o quanto isso economicamente para uma cidade como Porto Feliz é importante. Esse ano nós tivemos um apoio da Prefeitura Municipal muito mais efetivo do que antes, do que anteriores, muito por conta talvez de que agora nós estamos num outro patamar de arrecadação municipal e tudo, mas nós tivemos um apoio muito bacana mesmo nas ruas, nós já tivemos iluminação, né? Nós já tivemos alguns avanços de tudo que a gente sempre reivindica. Mas eu não tenho como dizer que não foi muito positivo, muito positivo. Também concordo contigo, porque sem essa participação do poder público,
não faz o carnaval, principalmente o carnaval de rua, porque necessita de segurança, policiamento, bombeiro, atendimento, som, energia elétrica, iluminação. Não dá? Não dá. O que eu vejo, assim, que o carnaval, como eu acompanho faz muito tempo, né? Você citou no começo que faz muitos anos que eu estou trabalhando, porque para mim é um trabalho, de fato. Trabalhando com o carnaval, desde o Monções, juridicamente, é de 76. Eu me integrei ao Monções, eu acho que em 84, se não me engano. Desde então, eu estou sempre envolvida na parte de diretoria, fazendo os desenhos, ou sendo responsável por eventos. Enfim, eu estou sempre envolvida no cerne mesmo. E eu vejo assim, uma mudança muito grande do carnaval do interior, do carnaval como um todo, né? Deixou de ser romântico. Quando a gente começou, era uma coisa muito dentro da casa das pessoas, né? Então a gente ia até a casa das pessoas, fazia as fantasias, juntava um grupo de amigos, nós fazíamos, manufaturávamos mesmo todas as fantasias. Hoje não, hoje nós temos uma indústria por trás do carnaval que ela aconteceu por causa da demanda, que é muito grande. O Brasil é a maior manifestação cultural brasileira, Sim. É o carnaval. Voltando ao que eu estava dizendo do carnaval ser romântico, hoje em dia nós temos que ter, mais do que nunca, organização. É uma palavra que não sai da minha boca o tempo todo, porque o público não espera menos do que isso. Inclusive, eu entendo que é muito mais simples você botar na rua um bloco do que você fazer um trabalho como faz a Barra, como faz o Monções e como faz a Banda Angélica. A Banda Angélica, então, ela é uma sobrevivente, porque são bandas que dependem de músicos, em muitos casos, no nosso caso, músicos profissionais que ganham a vida com isso. No caso do Monções também, porque a Rogéria, mesmo a Daniela, elas são profissionais da área de música, mas são pessoas que se dedicam a isso. Então a Banda Angélica, eu acho que tem um valor muito grande nesse contexto. Então, nesse sentido, eu acho que o Carnaval de Porto Feliz ele é um sobrevivente. Então eu acredito que a região também está retomando esse sentido do Carnaval, e isso só mostra o quanto é importante para as cidades. Vamos parafrasear o Joãozinho 30, né? Que o Carnaval é uma ópera aberta. Ópera aberta. É uma ópera aberta, popular, que é o mais incrível. Mas só que a organização, de novo, ela vem lá atrás, de fato. A gente precisa ter um tema, né? Existe uma escolha de tema, depois existe uma escolha de samba, depois existem a confecção, os desenhos, né, a concepção das fantasias, como é que vai fazer com os carros, os locais, que é o nosso maior calcanhar. Nós não temos uma sede, então a gente não tem onde confeccionar isso. Como eu disse, não é mais romântico, então hoje a gente não tem mais de uma certa forma esse ano até aconteceu, porque nós tivemos algumas alas que famílias encamparam, famílias e grupo de amigos. E aí elas usaram esse formato antigo. Mas a gente percebe que se a gente tiver uma maneira de confeccionar e entregar isso pronto, pode ser que a gente consiga ter um pouco mais de adesão e um pouco mais também de controle do que vem. Né? Porque como é uma coisa mais solta, você acaba perdendo o controle. Às vezes uma pessoa está com um sapato diferente, às vezes está com uma roupa mais curta do que deveria, enfim. Foge um pouco do enredo. Né? Foge um pouco, mas esse ano nós até que não tivemos grandes problemas com relação a isso. Mas a gente vai ter que dar uma profissionalizada na medida que a gente vai conseguindo, né? Eu mesma fui uma pessoa que promovi nesse ano uma comissão de criação, para eu não ficar comigo. Eu preciso passar o pouco de conhecimento que eu tenho para as pessoas que estão vindo, para que isso perpetue, continue. Então nós tivemos sim um grupo de pessoas novas que chegaram, foram muito bem-vindas, maravilhosamente acolhidas, graças a Deus, eu acredito que nas outras também, e a gente percebe que isso vai fazer com que não morra. Mas ainda nessa esteira, dizer que houve muita nostalgia, porque retomou no formato que era. A gente saiu ano passado, mas saímos, né,
meia boca. Foi tudo muito no mais ou menos. Quem segura mesmo foi a bateria ali, que segurou ano passado, segurou os outros anos, através da Águia Show, que é o nosso grupo de eventos, né? Uma bateria menor, e que sai fazer casamentos, aniversários, etc. Mas teve muita nostalgia. Teve gente que chegou, ficou sabendo que a gente estava ensaiando, e as redes sociais ajudam muito nisso, porque acaba levando, né? Por mais distante que a pessoa esteja, e aí as pessoas chegou e acabou no último momento se engajando, porque foi contagiada. Isso é muito contagioso, né? Demais, e muito gostoso, envolvente, emocionante, a ponto de chorarmos. A gente se encontrou e nos encontramos com velhos, grandes amigos que a gente não via. E aí esse encontro é majestoso, é divino. Houve sim esse resgate. Sim, teve. E ainda dentro dessa coisa, não menos nostálgica, mas emocionante, porque o enredo do Monções esse ano foi China. Não, nosso enredo falou sobre o tempo, mas quem motivou o enredo foi China. O tempo, perdão. A motivação realmente foi a ausência dele, né? Tanto que a gente batizou nossa bateria como Mestre China, que daqui por diante vai ser chamada assim. China foi muito importante por tudo que ele representou pro Monções, né? Ele não foi o único mestre, nós tivemos outros, sem ser injusta com os outros, mas ele foi o que permaneceu mais tempo. E ele foi o mais marcante porque ele era muito agregador. Ele era caiu. Não tem problema. Eu até queria, acho que foi eu que tirei. É um broche. Nós fizemos uma... Isso chama um broche? Chama um pin, né? Ou uma condecoração, a gente porque gosta de dizer. Eu queria pegar, acho que por isso que caiu aí. Acho que China ajudou. Porque China, completando, me permita, China é um grande amigo da gente que cresceu junto com a gente, e ele era o diretor de bateria do Monções. O mestre. O mestre de bateria. E eu vi, assistindo o desfile de vocês, eu vi isso aqui gente, que coisa linda aqui. Depois a gente chegou mais perto e falei, nossa, eu queria pegar, acho que por isso que caiu. Eu queria tocar nisso aqui. Falei, olha que coisa mais linda. E aqui está escrito Bateria Mestre China. Então realmente uma homenagem. Essa é uma homenagem singela, mas eu acho que é representativa. Nossa, mas incrível. Né? Cada um ficou com isso para si, como se fosse uma lembrança mesmo, né? desse momento. E a passagem dele, o ano passado, de forma abrupta, fez com que a gente refletisse sobre essa questão do tempo. Tanto que o nosso samba, ele fala disso, né? Que o abraço não pode ser deixado para ontem, o perdão não espera amanhã. Então você precisa entender um pouco esse tempo, por causa da correria que a gente vive no dia a dia. Muitas vezes é difícil encontrar as pessoas que se juntem para fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Para o que você já fez lá com a Barra e com as pessoas. Banda Angélica. Com a Banda Angélica. É complicado fazer juntar essas pessoas. Então é a correria, a falta de tempo, a falta de disponibilidade mesmo, né? Porque às vezes a gente tem que dar um apertinho aí nas coisas, deixar de lado algumas coisas para poder fazer, né? E a gente conseguiu fazer isso com o Monções. Foi uma homenagem bacana, não só por conta dessa, eu chamo de condecoração, né? Dessa condecoração para ele, mas... Nossa, maravilhoso. Também por conta do que a gente acabou apresentando na rua. E esse samba que a gente fez, que foi a autoria do Fernando Fuminho e do Danilo Galhardo, foi um samba que mexeu com muita gente também. Quando a pessoa pegava a letra e lia e falava, puxa vida, né, é isso mesmo. Teve algumas pessoas que até vieram desfilar por conta do samba. Quando leram, falaram, poxa vida, isso aí é verdade, vamos sair, vamos dar uma camiseta, uma fantasia... A conexão aí do tempo, né, dentro do enredo, e eu me empolguei aqui, por isso que eu falei que o enredo era China, mas fui muito, muito feliz o Danilo e Fuminho, Fernando Arruda, porque é muito marcante realmente, né, o tempo é algo, não pode brincar com ele, não pode deixar levá-lo assim, mais ou menos. E o China, infelizmente, faleceu
de uma forma muito inesperada, deixando o Monções órfão, mas como as coisas se renovam e o próprio tempo toma conta disso, vocês acabaram tendo, né, eu imagino que a felicidade de ter, e isso não foi também assim, será a Dani? Porque quem assume o lugar de China? Não, na verdade... Como é que, né, resolveremos isso? A Dani faz muitos anos que ela participa da bateria, né? Como você bem sabe, que você também já esteve à frente de uma bateria, o mestre não é sozinho. Ele sempre tem os auxiliares. E a Dani sempre foi auxiliar de China, o braço direito dele. E era uma sucessão natural. Ela ficou bem reticente, porque ela achava que era um grande feito para ela, que seria uma missão muito grande. Substituir, na verdade, não é uma palavra que a gente deve usar, porque eu acho que ninguém substitui ninguém. Eu também Principalmente nesse sentido da arte, né, da música. Então, ela de assumir um posto que ficou vazio e que seria de China. Então, ela ficou muito reticente. Ela se questionou muitas coisas, inclusive o fato de ser mulher, que é um ineditismo, né, praticamente. Que eu saiba, no Rio de Janeiro esse ano foi divulgado que tinha uma maestrina, que inclusive foi bastante divulgado, e aí questionar até o papel da mulher nesse contexto, né, do carnaval, que sempre foi muito masculino, e como eu acompanho muito as grandes, também está tendo uma revolução da mulher nesta área também, né? O carnaval está sendo tomado pelo feminino. Então as mulheres estão deixando de ser as costureiras, estão deixando de ser as aderecistas, para elas pegarem os instrumentos, tocarem protagonismo, não só na bateria, mas em todos os outros lugares. É bom que se fale, né? Nós tivemos aqui também chegou para nós a Mariana Bellini, a Gabriela, a Mariana é designer, a Gabriela é engenheira, e o Tiago Schettini, que é cunhado e marido, é arquiteto. Então nós estamos também com esse pessoal chegando, que a gente que está no Monções desde pequenininho. Aliás, Mariana e Gabriela são filhas do Bellini, que foi um dos fundadores da Sociedade Recreativa Monções. E eles foram uma grande ajuda nesse ano, com todo esse profissionalismo que trouxeram para nós. Então eu acho que é o que eu digo, a parte romântica do carnaval, no sentido do espetáculo, acabou. Porque nós temos que colocar na rua minimamente, mas sendo muito modesta no que eu vou dizer, o que a pessoa liga e assiste pela TV. Que ela consiga entender o que está acontecendo, que ela tenha qualidade na hora de ver o espetáculo, no sentido da infraestrutura, banheiros, que é bom que se diga que a prefeitura foi bacana, a parte de gradeamento, que foi muito legal, sonorização, que a gente ainda não tem, mas eu tenho fé que o ano que vem a gente terá sonorização na rua toda, porque isso vai ajudar muito no espetáculo, porque quem desfila não escuta. Não sei se quem está assistindo consegue ter essa dimensão. Quem desfila não escuta, muitas vezes, a bateria tocando o som dos músicos. O áudio do cantor. Né? É bem complicado. Então, tudo isso aí está na esteira dessa profissionalização. Entendi. Ainda falando da Dani e da bateria do Monções, houve uma ideia de vocês muito legal, muito própria e prática, porque ela ficou num pedestal, que a Dani, a estatura mediana de uma mulher brasileira normal, então a bateria ficava meio assim, né? Então vamos colocá-la num praticado, num pedestal lá, todo mundo vai vê-la. E ficou show aquilo. Então, isso daí foi um recurso interessante. Nós temos também na nossa bateria, que é bom que se diga, que é Ângelo Mustafa, que também é filho do Max, da Neila, que é uma família, né? Tudo vem assim, Tudo né? Tudo vem. E é bom que venha mesmo, né? É legal. E a Dani, nos ensaios, ela começou a sentir necessidade de uma altura, porque, né, as pessoas não enxergam, e o comando é dela, né? Sim. Enfim. Daí, então, como vai fazer no desfile? Vai precisar ter. E aí, o nosso querido serralheiro, ele montou para ele esse praticável, vou usar o termo que você usou, esse praticável para ela poder subir. E o que ajudou bastante, porque aí a visibilidade dela ficou muito legal, porque o impacto que tem que eu, por exemplo, estava assistindo assim, nossa, é uma mulher, eu sabia que era ela,
mas é uma mulher. Olha, tá no alto, olha, tem um negócio lá no chão, puta, que legal, olha que bacana que ficou. Então, isso também faz parte de um movimento que quebra um pouco a expectativa de quem está assistindo. O desfile de vocês foi brilhante, foi muito magnífico, foi que legal. Aquela coisa da emoção de sempre, né? Emoções é muito visceral, principalmente no desfile, e empolgou muita gente, trouxe de volta, e a esperança de que ano que vem a gente tenha, e a gente precisa se superar daí, né? Então, aí é que o ano que vem vai ter que fazer alguma coisa que supere ainda esse ano e assim sucessivamente, né? Um crescer de sempre. A gente tá sempre, para usar um termo popular, correndo atrás do rabo, né? Porque Sim. Tem que estar melhor, tem que estar melhor, tem que estar melhor. Então é isso aí. Olha, dona Ana Gessia, a gente é muito amigo, viu? A gente é muito próximo dela aqui. Para você que não é de Porto Feliz, é próximo mesmo. Então, eu fico muito feliz em poder ter tido essa oportunidade, ter gerado essa oportunidade. Infelizmente, eu não consegui alguém do município, da parte da gestão, para falar sobre isso tudo. Mas eu fico muito feliz, fiquei muito feliz, chorei na hora do desfile, porque China eu vi nascer, eu vi crescer. A mesma rua nossa aqui, a família toda dele, Justo Marinoni, Zé Marinoni, Borroc, avô do China. Enfim, a gente conhece toda a família. É muito emocionante. Isso aqui é algo que vocês, né, da Bateria de Emoções, devem honrar muito e se sentir muito, muito orgulhosos disso aqui. Porque o China foi um grande músico, um grande diretor de bateria, e isso aqui foi uma ideia brilhante. E um grande coração, né? E gente boa, como nós dizemos aqui, gente boa largado. Ana Gessia, obrigado, espero que a gente tenha você ano que vem, porque ela também desfilou na Banda Angélica, ela desfilou no Monções, enfim, a gente faz parte do todo. Não tem como, né? Se não gostar de carnaval, não vai fazer. Não tem como. É isso aí. China, um beijo no coração, viu? Dani, parabéns, estava linda, você estava linda. Ana Gessia, a sua escola estava maravilhosa. Obrigada. Obrigada pela entrevista. Imagina. Fiquei muito feliz de poder colaborar. Que é isso, a gratidão é nossa, minha. Viva o Carnaval de Rua de Porto Feliz. Viva!